Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje, na verdade, na quarta-feira vocês fizeram aquele trabalho, né, um estudo dirigido, que eu acho fundamental. A gente tem feito, até quando tem aula presencial, eu tenho esse costume de dar um pouco de matéria e a gente parar para respirar. Ó, vamos fazer um trabalho agora de estudo dirigido para que vocês possam fixar aquela matéria, aquele conteúdo até então. Não gosto de deixar juntar, porque eu sei que cada um tem sua rotina, o seu trabalho, sua família, contribuições em casa, tem filhos, né? Então a gente não tem muito tempo. Então, quando eu dou um estudo dirigido, é uma maneira de forçar que a gente respire. Peraí, vamos ver. Que matéria foi dada agora? Essa? Ah, então eu vou estudar ela agora, porque o professor deu um trabalho que eu vou ter que voltar na matéria para poder, né, fazer as questões. Então, acaba que a gente é forçado a estudar. Eu acho isso um método muito interessante para forçar que o aluno estude, né? Não deixe de juntar tudo. E em tempos aí dessas nossas aulas virtuais, é ainda mais interessante isso, porque eu sei que nem todo mundo tem aquela disciplina, nem todo mundo está tão focado, né, nessa metodologia, o que é uma pena, porque a gente tem que adaptar, né, na maneira que a banda toca, né? Ninguém tem culpa do que está acontecendo, né? Os Estados Unidos quer culpar lá o pessoal da China, lá que saiu de um laboratório e tal, mas ninguém tem culpa, né? Não tem disso. A gente tem que adaptar a essa nova realidade, né? Sendo assim, nessas aulas eu peço mais dedicação de vocês. Compromisso, tá todo dia naquele horário, né? Todo dia nesse horário. Ah, quem trabalha à noite, então, dia depois. Mas assim, quem não trabalha à noite, tentar no horário da aula assistir a aula, para a gente tentar ter, até vocês não desanimarem, manter firme nesse projeto, tá certo? Isso vai passar e depois que passar, vão lembrar, naquele período lá de condicional 1, eu aprendi a matéria sim, porque eu assisti as aulas e tal, direitinho, beleza? Então vamos agora ver o que a gente passou para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Cadê? Achei. Compartilhar a tela. A questão 1 foi: responda as perguntas tendo visto o conteúdo estudado em sala de aula. É possível que uma emenda constitucional suprima um direito do trabalhador previsto no artigo 7º? Para responder, o aluno deve voltar à videoaula e analisar o artigo 60 da Constituição, que trata das causas pétreas, abordando em seguida dois tipos de respostas possíveis. A, uma de acordo com a interpretação literal, B, de acordo com a interpretação extensiva. Bacana, gente? Falamos disso, forçando o raciocínio de vocês. Essa minha indagação que foi feita em sala de aula online. Força um raciocínio, força uma interpretação juntando os conhecimentos adquiridos né, até hoje. Né? Se no período passado, quando vocês estudaram teoria da Constituição, vocês estudaram a matéria que chamava classificação das Constituições. Tenho certeza que estudaram. Nessa classificação, tinha uma classificação que tratava a Constituição sobre a sua alterabilidade. Se é mais fácil ou mais difícil alterar uma Constituição. As Constituições do mundo afora são classificadas. Quanto à sua alterabilidade, ela pode ser flexível, ou pode ser até imutável, ou pode ser rígida, como é o nosso, no meio termo. Ela não é flexível, a nossa Constituição, porque não é tão fácil mudar a Constituição. Não é tão fácil emendar a Constituição. Certo? Não é de qualquer jeito. Então, ela não é flexível. Não se altera uma Constituição da mesma maneira que se fazem leis, que se alteram leis aí no Congresso. Também ela não é imutável, né? Nós já temos mais de 100 emendas constitucionais. Mais de 100. Foi feita você sabe, a Constituição foi promulgada em 1988. E o legislador constituinte que fez a Constituição, que promulgou a Constituição, ele deixou no artigo 60 uma possibilidade dos legisladores que viessem depois deles, os deputados, senadores que a gente vota de 4 em 4 anos, né? Que eles pudessem sim alterar a Constituição. E ela deve ser alterada, sim, porque a sociedade está
em perfeito desenvolvimento. Está sempre mudando. As situações estão sempre se alterando, né? Uma realidade de 88 é diferente da realidade de 21, onde a gente está vivendo, não é isso? Então, nesse sentido, nós temos que ver que o artigo 60 permitiu sim que a Constituição fosse alterada, só que no parágrafo 4º ele trouxe situações que não podem ser alteradas. O Constituinte disse, vocês podem alterar, exceto tais situações, por exemplo, dignidade da pessoa humana, né? O princípio federalista, a gente não pode mudar, a forma de Estado, né? Não pode ser alterada. Quer ver? Vamos abrir a Constituição? Ó, vocês verem. Ó, vamos abrir aqui para vocês verem. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, se estudar no período passado, na classificação, e vão voltar a estudar no período que vem, quando vocês forem estudar processo de elaboração de leis. Tá? Não sei se vai ser comigo, se vai ser com o Mário. Aí, de todo um projeto de elaboração de leis, e um deles é emenda constitucional. Olha no parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. Forma federativa do Estado, como acabei de falar. Nós estudamos nesse período, né, que o Brasil é uma federação. Estão lembrados? Estão sim, né? Não pode ser alterado. Não pode ter uma emenda que vai acabar ou alterar o voto direto, secreto, universal e periódico. 3. Separação dos poderes. Não pode ser extinguido. E 4, que é o que nos interessa agora, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Aqui que está o ponto da questão. Então, vamos voltar no nosso slide. A nossa pergunta era: é possível uma emenda constitucional para abolir o direito social do trabalhador? Trabalhador. Gente, aí vocês vão responder, analisar essa questão. Primeiro, a resposta de vocês deve começar falando do artigo 60, parágrafo 4º, que trouxe a possibilidade da Constituição ser alterada, mas trouxe algumas exceções, inciso 1, 2, 3 e 4 fala de situações e 5 que não podem ser alteradas, e no inciso 4 fala que não será possível, a resposta de vocês não fala isso, não será possível uma emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais. Ok? Aí que está a questão. A primeira interpretação, a interpretação literal. Se está se falando que não pode alterar, são direitos individuais, então quer dizer que pode ter uma emenda constitucional que vá abolir os direitos sociais do trabalhador, sim. Posso acabar, por exemplo, com esse direito, 40 horas semanais, 8 horas diárias, com a questão do adicional noturno, adicional de salubridade. Por quê? Porque os direitos sociais são direitos fundamentais. Aí eles vão falar, os direitos fundamentais são compostos desde o artigo 5º até o artigo 18. São todos os direitos fundamentais. Vocês não podem voltar aqui também na nossa primeira aula. Nós vimos uma classificaçãozinha aqui quais eram nossos direitos fundamentais. Olha, gente, tanto de aula já vimos esse período, hein? Característica da federação. Artigo 4º. Princípio da legalidade. Aqui. Quando a gente começou direitos e garantias fundamentais, nós vimos que é composto por capítulo 1,
dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º. Depois, eu pulei, né? Depois, artigo 6º, 7º até o 11, que trata dos direitos sociais, são todos direitos garantidos fundamentais. Depois, direito de nacionalidade. Nossa próxima aula, vamos estudar direito de nacionalidade. Depois, os direitos políticos, também direitos fundamentais. Artigo 14 até o artigo 17. Aí, tá vendo? Todos esses aqui são direitos fundamentais, individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Acabamos de ver direitos sociais. A questão é, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, falou que eu não posso alterar só esses aqui, olha. Só esses aqui. Vou colocar de amarelo. Só direitos individuais e coletivos que nós não podemos permitir. Tá certo? Essa é a interpretação literal. A interpretação literal vai falar que direitos fundamentais são compostos de vários capítulos, olha aqui, todos esses aqui, sociais, política, política. E o que o legislador constituinte proibiu que fosse emendado é só os direitos individuais e coletivos do artigo 5º. Beleza? Interpretação literal. Mas, de acordo com a interpretação extensiva, nós temos que entender que, na verdade, no artigo 60, parágrafo 4º, o legislador quis se referir não a direitos individuais, mas sim a direitos fundamentais. Ele queria falar de tudo, gente. Tá? A interpretação extensiva, nós vamos dizer que não podemos interpretar que o legislador quis dizer apenas individuais. Temos que entender que ele quis se referir a todos os direitos fundamentais. E como o direito do trabalhador é um direito social, e direito social é um direito fundamental, nós temos que entender que também não pode ser alterado. Certo? Vamos lá ver os fundamentos. Fundamentos. Direitos dos trabalhadores, a primeira matéria. Dá uma travada aqui. Vamos ver. Chegamos. Mas, de acordo com uma interpretação extensiva, o STF e doutrina majoritária entendem que essa é a interpretação melhor que se faz. O STF disse o quê? As cláusulas pétreas não são apenas os direitos individuais, muito embora seja escrito lá, acabei de mostrar para vocês, mas incluem todos os direitos fundamentais. Tá certo? Repito, a cláusula pétrea, a pedra que não pode ser alterada, do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, muito embora se refira a direitos individuais, segundo o STF, deve se referir a todos os direitos fundamentais e não apenas os direitos individuais do artigo 5º. Beleza? José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas que existiu no Brasil, fala do princípio da proibição do retrocesso social. Atingimos determinado patamar de direitos sociais, não podemos admitir o seu retrocesso. Conquistou-se, impossível retirar. É uma evolução, não podemos involuir. Bonavides, Celso Bonavides, fala que a interpretação extensiva, essa que acabamos de falar, é a única que se coaduna com o Estado Democrático de Direito. Nesse Estado Democrático de Direito, só podemos entender que não podemos alterar nenhum direito fundamental, não apenas o artigo 5º. O STF fala ainda que, e ainda assim, se não entender dessa maneira, se eu alterar o direito social do artigo 7º, eu vou estar, na verdade,
mutilando o próprio artigo 5º. E o artigo 5º eu não posso mexer, porque quando você retirar lá um artigo 7º do trabalhador, você vai estar tirando, na verdade, um princípio dele lá do artigo 5º. Dignidade da pessoa humana, direito a condições dignas de trabalho, a direito à vida, né? E ainda, o STF, quando julgou uma ação direta de inconstitucionalidade 93939, aqui, ó. O que ele falou? Deixa eu tentar abaixar aqui. Os direitos fundamentais não estão apenas no artigo 5º, mas pulverizados na Constituição inteira. O que ele dizer com isso? Além do mais, nós não podemos achar que direitos, o artigo 60 está falando só do artigo 5º, porque nós temos direito fundamental em toda a Constituição, na verdade, não apenas nesse rol que eu falei com vocês ainda do artigo 5º, 18, 17. O Supremo disse nesse julgado que se você for folhear a Constituição, vez ou outra você vai achar um artigo que, por sua natureza, ele é um direito fundamental, né? Uma outra interpretação. Então, não posso entender que só o artigo 5º é um direito fundamental. Todo o artigo 5º é 17 e ainda você vai ver um outro direito fundamental aí na Constituição pela sua natureza, não pela sua localização topográfica, mas ele é um direito fundamental pela sua natureza, tá? Aí assim a gente termina de fechar essa questão tirando nota 10, ok? Essa foi a primeira questão, explicando uma interpretação literal e extensiva. A literal, se eu vou falar que a letra da lei fala só individuais, então não abarca direitos sociais. Na interpretação extensiva, se não falar que sim, abarca todos os direitos fundamentais, não apenas o individual do artigo 5º, e vão citar ali a doutrina que explica para a gente, ok? Vamos fazer um intervalo para não ficar grande o vídeo, a gente continua as outras questões no próximo vídeo.